Olá pessoal, Janaína Cariadia, da Inloco, transmitindo informações, compartilhando experiências. Dr. Inloco, episódio número 7, e olha que participação especial. Doutora Daniele Crocetta Schreiber, que é uma médica com uma especialidade muito diferenciada. Já vamos falar sobre isso. Daniele, doutora Daniele, seja muito bem-vinda à Inloco. Obrigada, fico muito feliz com o convite. Vamos conversar hoje um pouquinho sobre soninho das crianças, né? Sim. Eu acho que vai ser muito interessante para várias famílias aí. Muito legal, porque assim, a especialidade em insônia comportamental nós vamos abordar nas próximas partes desse episódio. Agora vocês devem estar se perguntando também, quem é a doutora Daniele, aqueles que ainda não a conhecem? Fala para nós, doutora. Então, eu sou médica, né? Sou formada aqui pela PUC Paraná, PUC aqui em Curitiba. Em 2015 me formei e depois eu fui fazer um ano de anestesiologia. Olha. Então, passei na residência de anestésio e não estava me identificando muito nessa residência. 12 horas todo dia no hospital, fechado, né? Não estava muito feliz. Mas é aquela coisa, né? Demorei para passar, é uma residência difícil de entrar, e daí você fica naquela, putz, eu não tô gostando disso, mas estava angustiada, e aconteceu também de engravidar da Clara, né? Então foi um período de muitas mudanças, mas também que serviu para eu nortear. Não é isso que eu quero fazer. Então tive a coragem, a decisão, né, de falar, não é isso que eu tô gostando, não é isso que eu quero fazer. E quando a Clara nasceu, com 2 meses, mais ou menos, ela começou a ter problemas de sono. E isso foi muito impactante, assim, na nossa família. Deu uma desorganizada geral. E eu falava, meu Deus, mas não pode. O filho da vizinha dorme a noite inteira, né? A filha da minha irmã dormia 12 horas por noite. Por que a minha não dorme, né? E a Clara acordava muito, tinha dificuldade de fazer as sonequinhas do dia, todas no colo. E aí que eu comecei a ir atrás de estudar o sono. Foi amor à primeira vista, digamos mesmo? assim. E quantas transformações, né? Porque, veja, uma médica engravida, o sonho de boa parte, pelo menos, das mulheres, vive aquela fase da gestação, enfim, nasce a filha, e aí, na hora de aproveitar, diagnosticou algo diferenciado que fez com que você tivesse realmente coragem de fazer, né, essa transição da tua profissão. Como foi para você adotar essa postura? Não foi fácil. É mais fácil continuar, né, empurrando com a barriga e continuar, mas foi a melhor coisa, foi a melhor decisão. Migrar para uma área que me deixa muito mais feliz, muito mais realizada do que se eu tivesse terminado a anestesiologia, né? O impacto positivo que causa nas famílias, tanto da parte de saúde quanto da parte social, de harmonia no lar e tudo mais, hoje eu vejo que eu faço muito mais diferença na vida das pessoas, e isso é uma satisfação pessoal também. E o legal é porque a Clara te inspirou nessa transformação. Uma dor que gerou mudança. Mudanças não só para a família de vocês, mas para tantas outras que são atendidas e beneficiadas com essa transformação. Exatamente. A transformação veio de um momento difícil, né? Aquela coisa que a água bate na bunda, a gente tem que, né, aprender a nadar. Foi mais ou menos isso. Então eu via que aquilo não estava dentro do normal. Fui atrás de ajuda, comecei a estudar, conheci uma médica de Chapecó, que era cardiologista e também fez transição de carreira, e hoje em dia só trabalha com sono comportamental também infantil. E ela falou assim, Dani, você tem todas as armas, você é médica, você sabe estudar, é só correr atrás, tem muito livro, muito artigo, muito curso, e você pode ajudar muitas famílias também a melhorar, porque daí, em seguida que a gente começou as mudanças com a Clara, aplicando os métodos de autonomia, e a gente via a mudança positiva tanto nela quanto lá em casa, eu falava, caraca, todas as famílias merecem estar vivendo isso também, né? Que tem um caminho mais leve, tem um caminho diferente do que acordar várias vezes à noite, dificuldade para dormir só no colo, embalando lá 30, 40 minutos, tem um caminho diferente, tem um caminho mais leve. E passar isso para as outras famílias é muito legal. Essa foi a inspiração, a grande inspiração dessa transformação.
Mas a inspiração da Daniele, quando optou pela medicina? A medicina, eu falo que tem uma influência da minha mãe. A minha mãe, Cecília, ela é enfermeira. E sempre a gente via esses cuidados, né, na enfermagem, até mais próxima do paciente do que o médico, né? E aquilo sempre me interessou, me despertou mais curiosidade. Se tinha uma troca de curativo, tinha alguma coisa que às vezes alguém ia até em casa para ela fazer. Na época a gente morava num sítio e ela trabalhava na cidade. Então as pessoas do sítio, a referência que tinha de saúde era ela. Então eles iam lá para minha mãe fazer algumas coisas e eu achava aquilo super interessante. E eu sou amarialista, gosto de escrever muito lista. O que é o prós e contra de cada coisa. E quando eu olhava as profissões todas, ia mais pro lado da medicina mesmo. Exatas eu já não gostava, e daí direito não era o que eu queria. E então eu ia me identificando mais com a área da saúde. E daí acabei optando realmente por medicina, ao invés de odonto, enfermagem ou outra coisa assim. Muito legal, porque isso acabou incentivando você ir para um lado de uma profissão tão valorosa, que nós temos que prestigiar cada vez mais, sempre a linha de frente, né? Para o nosso bem-estar, para a nossa sobrevivência, e que trouxe um impacto muito significativo para a família que você resolveu, né, ter para si, junto com o teu esposo. O outro pequeno já veio beneficiado com essa transformação. Exatamente. Então, como a gente, né, depois disso, quando comecei a estudar e fazer os cursos sobre insônia comportamental e comecei a atender, agora faz 3 anos e meio, mais ou menos, que eu estou atendendo do sono infantil, o impacto que a gente faz nas outras famílias, e o Caio, que é o menor, já veio, né, já sabendo tudo, desde a maternidade, já estava tudo já, o que ele poderia, o que ele não poderia fazer, e o que a gente ia engatilhar. Então, foi diferente. O segundo filho já é diferente, por si só, né? A gente tem uma maternidade mais leve e tudo mais, mas saber o que está acontecendo em cada parte do sono dele também é muito tranquilizador. Até porque cada um tem a sua personalidade, o seu estilo, né? Eu brinco que na época, os meus dois, na realidade, foram de cesárea. O Vinícius que escolheu, porque no 6º mês ele sentou-se e não virou mais. E eles têm 1 ano e meio de diferença só. Teria que ter pelo menos 2 para eu tentar, né, o parto natural com ela, mas daí não deu, foi cesárea e tá tudo bem. Tudo bem. Na segunda, como você disse, a gente já tá mais preparado. Quando foi uma enfermeira me ajudar a tomar banho, eu já tinha tomado banho, já tava com a cinta, já tava arrumada, e ela até perguntou, mas já tá saindo? Não, acabei de chegar. Então o segundo, ele já vem assim numa expectativa diferenciada do primeiro, mas com as suas características próprias. É isso mesmo? É isso mesmo. Até eu atendo muitas famílias assim que o problema nem tá no primeiro filho, às vezes é no segundo. Porque pensando em insônia comportamental, não é todos os bebês, todos os filhos pequenos vão ter problema de sono. A estimativa é 30% dos bebês vão ter problemas de sono. E desses 30% que tem problemas de sono, daí a grande maioria, 70%, vai ser comportamental. Olha. E às vezes o teu bebê não vai ter nada, vai ser um bebê que você não precisa ensinar a adormecer, ele não vai ter. E tá tudo bem. E daí vem no segundo o problema, né? Então não é que, eu tive problema com um, eu vou ter no outro. Não, não é. Tá? E tá tudo bem. E às vezes não vai ter no primeiro e vai ter no segundo. Não é tão simples assim. Mas quem tem insônia comportamental no primeiro filho, no segundo já faz desde pequeno todos os ajustes de rotina, ritual, autonomia, para não precisar passar o que já passou, né? Então, essas mães já estão vacinadas, digamos assim. Muito legal. Eu, ainda bem, né? Os meus não tiveram esse problema, tá tudo certo. A Isabela ainda era aquele bebê que você tinha que ver se você estava respirando, porque eu não acordava, dormia muito. Tinha que acordar para mamar. E tá tudo bem, tá tudo certo, mas cada um com as suas características. Tema extremamente importante, que nós vamos, a partir da próxima parte, a partir de amanhã, você vai começar a acompanhar conosco aqui todas essas particularidades. Nós vamos dividir em 3 partes. Acompanhe, porque eu tenho certeza
Se você não tem um filho dentro do seu lar, se você não tem ele ali, você tem uma criança que às vezes a tua amiga está passando por aquilo que a doutora Daniele passou, que agora ela sabe identificar e vai passar para nós umas informações bem interessantes. Então não deixe de acompanhar amanhã a primeira parte do episódio número 7 com a doutora Daniele. Até mais, pessoal!